Uma das falas de Dante no campo de batalha levantou vários questionamentos sobre os poderes de Yasta que vão além da compreensão do líder da Tríade Negra. Qual é o nível de poder que Yasta pode chegar? É aqui nesse vídeo que vamos discutir esse fato. É aqui nesse vídeo que vamos discutir esses fatos que rolaram nos últimos capítulos de Black Clover. Yo, Geeks! Aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, vamos aqui discutir nessa edição número 15 de Nero Correia. Eu lancei o Nero Correia aqui achando que era a edição 14 e já estamos na edição número 15, meu Deus! Já passou 15 edições e a gente está discutindo, conversando, dando muita risada de todos os fatos que está rolando nessa obra incrível que é Black Clover. E se você já está gostando dos Neros Correios, já deixa o like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos. E se você quer discutir, comentar, conversar muito mais coisas, você pode entrar lá no meu Discord com o link na descrição desse vídeo. Bom, vamos começar aqui as nossas perguntas e o Tyson Henrique acaba realmente mandando com o seu pé no peito sobre os seus questionamentos envolvendo ao futuro do mangá de Black Clover. LP, você acha possível o mundo dos demônios ser aberto? E se for, você acha que ele pode ser fechado de novo? Seria possível que a Nero estivesse que se sacrificar para selar o mundo dos demônios novamente? Assim, ela não se consideraria mais inútil? Ela iria se sacrificar para salvar todos os amigos que ela fez. Nero Correio 14, que na verdade é 15. Na realidade, Thaleson, eu acredito ser bem difícil um sacrifício em Black Clover, né? Eu já perdi todas essas expectativas e esperanças e qualquer tipo de questão envolvendo a sacrifícios ou até mesmo alguma morte muito milaborante que o Tabata pode ter. Eu acho que Black Clover pode ser sim uma obra muito boa e que não tem a necessidade de sacrificar alguns personagens. Mas sim, eu acredito que o mundo dos demônios vai ser aberto, eles vão explorar mais sobre isso e a Nero vai ter ali um papel fundamental para selar ali os demônios ou novamente o mundo dos demônios, ou se o Asta possivelmente pode entrar ali com uma comunicação com eles ou algo desse tipo, já que até mesmo ele começa a entender um pouco mais a relação entre as raças, né? A gente começou a saga de Black Clover sendo inimigos dos elfos e o Asta começa a entender um pouco mais sobre os personagens e passa a ser um ser mais comunicável com eles. Então, o que vocês acham que pode acontecer entre essa relação aí entre humanos e demônios no futuro da obra? O onisciente, onipresente e onipotente, que nome bem peculiar, acaba trazendo um questionamento envolvendo a Acier Silva. Maldição da Megícula no Silva, opcionalmente escolher quem viver é ou não. Dá para entender a Acier Silva, ela escolheu salvar a filha. Fica um pouco claro sobre essa questão de que ela acabou tendo essa maldição, né? E o fato é que a Noelle acabou realmente nascendo e a mãe dela acabou morrendo no parto por causa da maldição que a Megícula aplicou nela, né? Essa maldição que ela não pode ser falada ou não pode ser coagida, e é por isso que os seus irmãos, ou principalmente ali o seu irmão mais velho, não a tratava bem, porque ele não podia falar o motivo, o exato ponto que podia realmente afetar a Noelle, né? Essa maneira, né, até é meio que tem alguns tipos de nuances que o personagem tratava ela mal, né? Não que isso seja algo justificável,
mas que tratava ela mal para proteger a personagem, para que ela não se tornasse ali algo que ela acabou se tornando. A Noelle acabou trilhando seu próprio caminho e acabou surpreendendo o Nozel. O Andy traz um questionamento muito interessante envolvendo a Tríade Negra. Fala, LP, nos últimos capítulos a Tríade tem se mostrado muito perigosa e vimos que ainda tem muito mais caminhos para os protagonistas percorrerem. Como você acha que vai decorrer Black Clover daqui pra frente? Nero Correio 14. Bom, Nero Correio 15, né? Mas vamos aqui sobre os caminhos que Black Clover pode percorrer. Eu acho que essa não é a última saga de Black Clover. Tem muito mais contextos, muito mais expansões. O Tabata tem um mundo muito grande para explorar. Temos um mundo do Yami para a gente poder visitar ainda, que ele só pincelou alguns pontos. E envolvendo a Tríade Negra, a gente percebe que existe mais estratégia entre os personagens. Eu falei isso, fui criticado na análise do capítulo 256 sobre isso, mas houve mais estratégia do que poder físico, do que poder mágico, e os capítulos estão deixando isso bem claro, né? Eu acho que se a Tríade não tivesse realmente prestado atenção em cada personagem que eles poderiam enfrentar, eles poderiam se dar muito mal, eles poderiam ter se dado muito mal durante as perspectivas das suas batalhas. Então tem muito mais contextos, tem o mundo dos anões, tem ali, possivelmente, a gente já conversou sobre o mundo dos anjos, também tem o mundo dos demônios, a gente tem outros países que pode ter foco ali um pouco relacionado à mitologia japonesa, muitas coisas que podem estar conectados a Black Clover e que possa fazer até mesmo com que o pessoal ali do Japão consiga se vincular mais com a obra, consiga se identificar mais com a obra, assim como nós do Ocidente estamos conseguindo. O Vandro traz um questionamento bem interessante sobre as magias ou a possível magia extra do Asta. Nero Correio 14. Salve, LP! Tem um questionamento sobre as magias do demônio do Asta. Sei que pela lógica a magia dele é por si a anti-magia, mas eu percebi com a Vanica que a magia do demônio só veio à tona quando este se manifestou no corpo dela. Da mesma forma, Dante e Zenon usam apenas suas magias, já que seus demônios ainda não se manifestaram. Como que a anti-magia é algo do demônio do Asta se este não se manifestou ainda? PS, este não é o Nero Correio 15? Sim, gente, é o Nero Correio 15. Eu acabei comendo bola e foi pelo esse comentário do Vandro que eu percebi que eu estava fazendo o Nero Correio 14 ao invés de fazer o Nero Correio 15. Bom, vamos responder a sua pergunta aqui sobre um fato bem interessante, né? Eu trouxe alguns pontos, na verdade eu trouxe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos para manifestar um pouco sua pergunta envolvendo a esse questionamento que eu acho bem importante a gente alinhar isso de uma vez por todas. O primeiro ponto é que o Asta nasceu sem magia. O Asta não tem magia e ele apenas preparava o seu corpo físico. Ponto 2. O Asta consegue um grimório de 5 folhas. O Asta conseguiu um grimório de 5 folhas e, de acordo com as lendas de Clover, ter um grimório de 5 folhas tem um certo significado, né? Aí é que acaba levando a gente para o ponto 3, que é: as 3 folhas do trevo representam fé, esperança e amor. Dentro de uma 4ª folha reside o bom agouro, ou seja, uma boa sorte. E dentro de uma 5ª reside um demônio. Dentro de uma 5ª folha reside um demônio. Asta tem a antimagia e as espadas, né? O Asta tem a antimagia e as espadas. Descobrimos que o Grimório do Asta era do Lich. Sim, na saga dos Elfos, nós descobrimos que o Grimório do Asta era um Grimório de 4 folhas. Sim, era um Grimório de 4 folhas ali, envolvendo aquele trevo de 4 folhas, até realmente o Lich entrar em desespero e ele acabar se tornando um Grimório de 5 folhas. Quando um Grimório de 5 folhas acaba surgindo, eis que abre um caminho para que o demônio possa entrar dentro desse Grimório. É isto que o mangá e o anime nos apresentou até este momento. Aqui fala: Lich entrou em desespero,
se tornou um demônio e seu Grimório abriu espaço para o demônio do Asta. E a gente tem o sétimo ponto. O demônio está dentro do Grimório porque o Asta precisa canalizar com a espada para conseguir utilizar seu Demon Form. E aí vem a resposta para a sua pergunta, Bando. Então, Asta já tem duas magias. Bom, vamos lá. Asta tem duas magias. A gente tem que a magia do seu Grimório são as espadas de Lich. Na saga dos elfos fica claro que o Lich utiliza as espadas como magia. Ele acaba pegando as espadas ali e acaba utilizando como se fosse a magia do seu Grimório. E nós também temos que a magia do demônio do Asta é a anti-magia. Aquele poder do demônio que flui de dentro do Grimório para dentro do Asta, para ele poder realmente manifestar o seu verdadeiro poder. É por isso que ele acaba canalizando e conseguindo utilizar as suas espadas. Ele só usa as espadas porque o Grimório é a fonte do seu poder. O seu Grimório é a fonte do seu poder e nada mais do que isso. O Jonatas Nunes trouxe um questionamento bem importante sobre a família Silva. Você acha que o pai da Noelle vai aparecer na história e vai ter alguma importância porque ele não fez nada para impedir o maltrato da Noelle? A gente fala aqui um pouco sobre o pai da Noelle, né? Mas vamos abaixar um pouquinho a expectativa relacionada ao personagem, né? A gente sabe que os Silvas são ali uma classe de nobreza, né? São personagens que envolvem a nobreza ali de Clover. E o pai da Noelle pode ser alguém comum. Sabe, tipo, um nobre comum que decidiu casar ali com uma cavaleira, né, realmente com uma pessoa que é extremamente forte, líder de um esquadrão. Ele é simplesmente um nobre, né, podemos dizer assim. E além do mais, pode ser até mesmo que a mãe da Noelle seja uma Silva, né, e não o pai dela. A gente pode ter esse questionamento de que todos os filhos ali possam realmente ser de uma Silva e não de um Silva. A gente não tem essa afirmação e nem porque o Tabata ainda está escondendo um pouco sobre o pai da Noelle e também sobre esses questionamentos envolvendo ao personagem. Então vamos abaixar um pouquinho as expectativas e esperar o que o Tabata vai colocar sobre o pai da Noelle nos próximos capítulos. O William Godin trouxe mais uma pergunta envolvendo ao Silva. O pessoal tá bem empolgado total, né, com os Silvas e sobre as suas questões, seus mistérios envolvendo a essa família. LP, você acha que o Asta pode ser um Silva? Nero Correio 15. Ó, o William Godin tá esperto. Ele tá esperto de que já estamos no Nero Correio 15. Cara, semana passada eu pensei nessa possibilidade. E aí eu fui olhar um pouquinho sobre as fanarts, né? Não fanarts, né? Mas as artes do Tabata envolvendo as suas criações, né? E o tom de cabelo da Noelle e do Asta são bem diferentes, né? O tom da Noelle é tipo um branco azulado, né? Podemos dizer assim. E do Asta é um branco acinzentado, né? Meio que diferencia isso, né? A minha teoria não é nem que o Asta pode ser um Silva ou algo desse tipo, mas sim que o personagem acabou sendo salvo pela mãe da Noelle. É isso que eu acho. Teve quase algo assim nos últimos capítulos, mas não foi nada confirmado. Então a gente percebe que vai ter alguns pontos que possivelmente podem ter esses pontos, mas ainda é cedo para afirmar, ainda é muito cedo para a gente chegar a uma conclusão sobre essas ligações do Silva com o Asta ou sobre a mãe da Noelle com a mãe do Asta. Ainda é muito cedo para a gente confirmar alguma coisa. E o Jabiroca, olha o nome do cara, o Jabiroca acabou realmente comentando aqui sobre o ponto mais interessante do capítulo 256. É a fala ali do Dante para com o Yami e na verdade mais o seu raciocínio mental. Uma pergunta, o Dante disse que 100% não poderia usar porque o poder do demônio está no outro mundo. Então quer dizer que o Asta pode usar também? Cara, ficou um pouco claro que o Asta pode sim atingir o 100%, né? Já que o demônio ele acabou realmente
realmente entrando dentro do Grimório. A gente percebeu que existem dois pontos, a gente não sabe como o Zagreid chegou até o mundo humano, como ele conseguiu escapar e chegar até o mundo humano. Eu acho que possivelmente vai revelar esse tipo de situação, mas pelo que parece, os demônios só podem se manifestar de duas formas, né? Ou entrando em um Grimório em que uma pessoa entrou em desespero, conforme o Lich acabou fazendo, ou entrando em um receptáculo vazio, assim como o Zagreid acabou fazendo, assim como o personagem conseguiu fazer utilizando um receptáculo vazio de um elfo. Então eu não vejo nessa questão sobre como que pode ter ali um demônio dentro de um corpo ou algo, sendo que todos eles estão selados. E além do mais, ninguém conhece esse demônio que está dentro do Grimório do Asta. Então a gente percebe que muitas expectativas, muitas coisas estão sendo respondidas, mas ainda vamos manter os pés no chão, porque tem muita coisa que pode acontecer nos próximos capítulos. Muitas revelações envolvendo isso ainda podem acontecer. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muitas perguntas, muitas coisas bem legais, muitos comentários. Gosto bastante de responder coisas relacionadas ao Nero Correio, envolvendo a Black Clover. E é claro, também agora nós temos um quadro de perguntas e respostas de Boku no Hero chamado Reforço. Sim, entre hoje ou amanhã, né, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, provavelmente entre hoje eu lancei uma arte lá aqui no canal envolvendo o Reforço, que é um quadro de perguntas de Boku no Hero, na qual você pode mandar a sua pergunta e a gente vai teorizar, conversar, discutir, já que é um dos mangás que está entrando no seu hype, um hype gigantesco nessas batalhas que tem acontecido nos últimos capítulos. Então seja bem-vindo ali para comentar nos reforços de Boku no Hero. Isso é tudo, pessoal! Valeu!